Por enquanto não. Não, fica à 21 de vontade. abril, dia de Tiradentes, meu aniversário, por favor. Então vamos entrar. Acabou o referencial, deu uma Tiradentes. O nome, Agora é só... Mudou agora. Mudou o referencial. o nome do livro é Tiradentes Carioca, que é interessante, né? E outra coisa interessante é que eu acho, as pessoas acham que Tiradentes viveu e morreu em Minas, né? E não, ele... Nada disso. É, Ele só e- nasceu lá, né? Nasceu Exatamente. Aí quando eu falo isso, aí eu quero até fazer umas perguntas sobre, apesar de... Peraí, cara, deixa Fala. os caras Aí como- conversarem, você também me atrapalhando. Ah, também nessa então, situação aqui. conta essa história dele com o Rio de Janeiro, que A você relação, sabe, né? a Isso aí eu já relação. dei até palestra só sobre isso. É, muito Porque é muita interessante. coisa. Que esse foi mais um livro que o Ronaldo me incentivou a fazer. O Ronaldo você já trouxe? tinha Esse também não. Não, eu já Pô, procurei você aqui, eu tava foi, cara, procurando. você- Não, mas tem eles no final. No Tem. final tem as capas deles todos. No final de cada livro. Não, no, Ah, tá. no O miolo dele Tiradentes mesmo. Acho que Carioca esse aqui é o tem, nome, já. né? Vem, que eu quero Tiradentes mostrar aqui. Carioca. Pô, é Fazer uma interessantíssimo, propaganda porque do a maioria homem, das não pessoas trouxe. acham que ele Esse morreu aqui, ó. em Minas. Tiradentes Carioca. Ah, Só que aqui tá preto e branco. deixa eu pegar aqui, ó, ver se dá pra dar um zoom aqui na câmera. O cara é bom aqui, o cara... Tá pegando aí, Tom? Vê se tá pegando você. Mais ou menos, mas a gente dá um jeito Legal. depois. É A gente porque dá um se jeito chega na edição, muito que esse homem é perto- bom, cara. É que aí Ele tá, é. tá no miolo, tá preto e branco. É. Mas o Ronaldo me incentivou a fazer esse livro, porque sempre se falou do Tiradentes como um bode expiatório, né? Essa é uma versão que tem muito... ele era o mais pobre, coitado. Ele que foi... Era assim, boi de piranha, como se falava. Mas quando a gente começou a pesquisar, e aí o Ronaldo até brincou comigo, pô, esse livro acabou sendo mais seu do que meu. Porque eu me entusiasmei muito para a pesquisa dele. Que é quando eu comecei a pesquisar os autos da Devassa, da Inconfidência Mineira, caramba, o Rio de Janeiro está ali como protagonista junto com Minas. A Inconfidência Mineira. É, ou Conjuração Mineira, como chamam. Mas o Tiradentes, a primeira vez que ele esteve no Rio foi em 1776, em dezembro. O Tiradentes, assim, ele foi um excelente militar, né? Ele entra para o regimento de cavalaria paga, o regimento dos dragões. E a primeira missão... Olha aí como o Tom é brabo. Caraca, olha aí. Tom! Que é isso, o cara é hacker. Que cara. maravilha! Google lá, Cara, no muito Google. legal. Olha esse Tiradentes Carioca. Esse é uma pintura dele na leitura É o da Passo sentença, Imperial, E né? o Passo Imperial. Do lado da cadeia velha. tem Então, muito a ver com ele ficou preso aí, não foi? Ficou preso No do Passo lado, né? Imperial. Do lado. Onde é a no Lerge palácio. hoje, que era a cadeia Onde velha. foi construído... Isso. Não, tá aí que tá. Ele não ficou preso A há muito tempo, missa não. foi rezada ali. É. Ele é o seguinte, Ah. Explica pra gente aí, Massu. primeira ligação dele, Me interessei. Tu gostou? primeira ligação dele com o Rio de Janeiro foi no Forte do Leme, que é o Forte Duque de Caxias hoje. Ali tinha um pequeno forte e ele foi para lá cumprir uma missão com o regimento dele, porque havia uma ameaça de invasão de espanhóis. E ele ficou ali 4 anos. Então já foi 4 anos no Rio de Janeiro. Olha isso. E aí ele volta para importante. Minas e tal, realiza várias missões. Só que ele ficou revoltado porque ele realizou várias missões importantes e ele nunca era promovido. Ele era alferes, que era uma patente equivalente a de segundo tenente. E um monte de portugueses passava à frente dele, sem fazer nada. Ele começou a se revoltar com Portugal. Fora Começou isso, aí. além da exploração do ouro, tinha vários pedágios que eram cobrados. Numa ponte, tem que pagar um pedágio. Comida caríssima. Então o pessoal começou a se revoltar muito com a corte portuguesa. E ele começou a se enturmar com uma galera lá que queria a independência, não digo nem do Brasil, mas pelo menos ali de Minas. E entre eles estava um padre, que é um padre que não é muito mencionado, que é o Luiz Vieira da Silva, que era um grande intelectual, totalmente antenado com os iluministas, e ele tinha uma biblioteca de quase 1000 livros, numa época que o Brasil não podia nem produzir um livro. E aí Tiradentes começa a se juntar com essa turma. Tinha Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, mas tinha muito mais gente. E ele vira um articulador do projeto. Ele começa a ver muito, ele tira a licença do regimento para vir para mim, para o Rio, e aqui ele articula o movimento com várias pessoas, principalmente comerciantes e principalmente pessoas ligadas à maçonaria. E aí tem um episódio que há alguns estudantes na França, também do movimento, da Inconfidência Mineira, cariocas, que marcam uma reunião com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era embaixador norte-americano em Paris e era maçom também. E aí, Thomas Jefferson fica interessado na história do processo, né, do projeto, e promete navios e armas dos Estados Unidos para eles em troca de trigo, de outras coisas. E desconfia-se, né, o Darcy Ribeiro tinha essa tese também, e uma advogada chamada Isolde Helena Branche, que Tiradentes participou dessa reunião. Porque Tiradentes estava de licença e há alguns relatos de que ele poderia estar lá nessa reunião. Se ele não esteve, de qualquer maneira, ele estava no Rio de Janeiro e recebeu algumas dessas pessoas, e ali me levaram essa notícia lá para Minas de que
os Estados Unidos poderiam dar um apoio à Inconfidência Mineira. E ele fez várias visitas ao Rio, fazendo as articulações. Ali, que além dele trabalhar como dentista, ele não tinha profissão ainda, mas o dentista na época não era só para arrancar dente, não. Tinha trabalho de obturação, de restauração. Ele era considerado um excelente dentista. Olha. E ele também trabalhava com ervas medicinais. Ele curou muita gente no Rio de Janeiro com ervas medicinais. Ele era primo de um grande botânico chamado Frei Veloso, que tem até nome de rua no Jardim Botânico e tudo. Mas aí o movimento foi crescendo, ninguém queria tomar uma atitude. Eles estavam esperando a famosa devassa, né, que é quando você não consegue atingir a produção de ouro, o governo português mandava cobrar de todo mundo para atingir aquela quantia. Então, quando vier a devassa, nós vamos fazer um movimento. Só que aí já começou a rolar um buchicho lá disso, aí não fizeram a devassa, e todo mundo lá esperando o movimento. Tiradentes queria fazer, os padres queriam fazer, mas ficaram titubeando. O comandante do regimento era da Inconfidente também, o Francisco de Paula. E aí aparece o Joaquim Silvério dos Reis, entra no movimento e denuncia o movimento. Tiradentes está no Rio de Janeiro e ele percebe que está sendo seguido. E aí ele se refugia numa casa na Rua dos Latoeiros, que é a Rua Gonçalves Dias. E aí ele fica lá escondido, e nada do... E o Joaquim Silvério já estava no Rio. Denunciou para o vice-rei, que era o Dom Luiz Vasconcelos, que ficava ali no Paço Imperial, ali, que era o paço dos vice-reis, né? E aí o vice-rei fala para ele, ou você acha Tiradentes, já que você não está achando Tiradentes, perdeu o encalço dele. Ou você acha ele, ou quem vai ser preso é você. E ele fica desesperado, só que o Tiradentes não sabia que ele já tinha denunciado o movimento. E aí ele pede para um padre para procurar saber onde estava o Joaquim Silvério, que ele queria saber notícias de Minas. E aí esse padre vai procurar o Joaquim Silvério. Joaquim Silvério, mas onde está Tiradentes? Não sei o quê. Não posso. O padre desconfia dele. Eu não posso falar. Aí depois descobre onde mora o padre, vão em cima dele e o vice-rei leva ele para o paço e ameaça a torturar ele se não falar onde está Tiradentes. E aí Tiradentes é preso no dia 10 de maio de 1789, é levado para o paço, durante um dia ele fica ali numa cela e ele é preso na Ilha das Cobras. Ele não ficou preso na cadeia velha. Ele fica preso na Ilha das Cobras, a cela dele está lá até hoje, no Hospital da Marinha. E em 1791 ele é transferido, junto com os outros Inconfidentes, para um hospital que tinha no Largo da Carioca, que era o Hospital da Ordem Terceira e São Francisco da Penitência. E ele só vai para a Cadeia Velha, onde depois construíram o prédio da Alerj, nos últimos 3 dias, que era a leitura da sentença dele e dos Inconfidentes. Então, assim, ele quase fugiu do Rio. Tudo no centro do Rio de Janeiro. As pessoas não sabem disso. Mas ele tinha um plano de fuga do Rio que passaria por Campo Grande e Nova Iguaçu. Porque em Nova Iguaçu tinha o Morgado do Marapicu, que era do Inácio de Andrade Sotomayor, um dos caras mais importantes do Rio de Janeiro. Esse cara, com certeza, era ligado à Inconfidência, porque Tiradentes consegue cartas de apresentação para passar na fazenda dele. Ele já estava quase fugindo, mas aí ele deu esse mole, que ele não sabia. Deu mole, Tiradentes. Mas o Joaquim Silvério sofreu aqui no Rio, porque a corte portuguesa... Ele, né? Não, a corte portuguesa não queria pagar, ficou enrolando ele para pagar a recompensa, fizeram vários atentados contra ele no Rio, que ele denunciou o movimento, para ver como é que tinha gente apoiando o movimento no Rio. Só que ele era tão sangue ruim que ele não morreu nesses atentados, ele acabou ficando rico depois, que aí depois ele voltou para Portugal, ficou... Então Ficou bem. Não, ficou riquíssimo depois, ele ficou... Não, e ele foi enforcado, e o que as pessoas falam foi mais ou menos ali na Senhor dos Passos. Então, aí tem uma outra grande questão. Tem uma questão, por isso que tem outra o que grande questão. você acha? Tem uma questão aí. O documento diz que foi Campo de São Domingos, só fala isso. Campo de São Domingos era uma grande área em volta da igreja de São Domingos, que é uma igreja que foi demolida com a abertura da Presidente Vargas. Então pode ser a Praça Tiradentes, pode ser... Assim, o que a gente sabe é o seguinte, a igreja da Lampadosa, que fica na Silveira Passos, ele fez as últimas orações dele ali já perto de ser enforcado. E como na ele já Avenida Passos, ali, perto ali. da Praça Tiradentes. Quase em frente ao João Caetano ali. E ele deu várias voltas, então ele estava muito cansado. Então, como ele fez essas últimas orações ali, o local da forca foi perto dali, com certeza. Foi por ali, né? Algumas pessoas que falam que foi na esquina com a Senhor dos Passos, que já viram um mapa ali escrito forca. Mas essa forca do Tiradentes foi uma forca feita só para ele. Só para o enforcamento, uma forca maior. Então pode ser ou pode não ser, mas que foi perto da igreja da Lampadosa foi. Agora, muita gente fala assim, só ele que morreu, ele era o mais ferrado, mas os outros foram todos condenados ao degredo na África. Então, ser condenado ao degredo de uma colônia portuguesa na África, eu não sei não, acho que ele não morreu. Legal, não. Tiveram 2 também que morreram ainda antes da sentença, né? Na prisão. Teve 2 que morreram na prisão.
E o pobre do Domingos Fernandes da Cruz, que ele acobertou o Tiradentes na Rua do Jardim, ele não sabia que o Tiradentes estava conspirando contra o reino. Ele foi porque uma amiga dele, pô, pode deixar o nosso amigo, ele está com uns problemas aí com a lei, mas achou que era uma coisa pequena. O pobre do Domingos... Não fica ninguém sem saber da história. Não, o coitado ficou preso 3 anos num calabouço até descobrir que era inocente. Não tinha habeas corpus, não tinha nada. Não tinha nada. Vai né? ficar preso aí no calabouço sem ter nada a ver com a história. morreu. Não, E a foi solto. Praça Tiradentes, aquela estátua que tem lá é do Dom Pedro. Dom Pedro I. Primeiro, né? Ali é uma ironia, Interessante. porque essa estátua, quando foi Porque construída é lá, isso que eu acho. ali era a Praça da Constituição, que foi onde ele jurou a Constituição, por isso que está carregando um livro lá. Ah, Ele jurou no Teatro São Pedro de Alcântara, onde hoje é o João Caetano. Mas quando veio a República precisava construir um mito para combater o sim, Império. é. O mito foi Tiradentes, daí deram aquela barba para ele, que não tem nada a ver, porque ele, Dem- nem como militar ele podia ter aquela barba, nem como presidiário. Pegaram ele do fundo do baú, tiraram o pó. Pô, vai bota ser aí, vai ele ser o herói. Jesus É. Cristo. E aí botaram o nome de Praça Tiradentes. Então é uma ironia aqui. A praça que tem o nome Tiradentes tem uma estátua do neto da pessoa que condenou Mandou Tiradentes à matar. forca. Exato. É por isso que eu falei. Agora, Mansur, é um- também tem essa história que o Tiradentes foi um dos caras responsáveis por fiscalizar a obra de um dos caminhos novos para Tirad- Minas Gerais também, então já tinha estabelecido uma relação com uma série de comerciantes do entorno dos subúrbios do Rio de Janeiro. Sim, Tiradentes ele foi o responsável pela instalação de um caminho novo das Minas Gerais, né, onde transportava o ouro. E ele conhecia tudo, porque ele foi também tropeiro antes. Então, o Tiradentes conhecia todos os caminhos. Todos os atalhos ele conhecia. Por isso que ele foi o articulador do movimento. E quando ele via para o Rio de Janeiro, ele ficava na estalagem do Campinho, que é onde hoje é ali o bairro do Campinho. Essa estalagem foi demolida. Mas ele passou muito também pela Estrada Real de Santa Cruz. Mais uma pessoa passando pelos subúrbios. E aí as pessoas que foram lá para os degredos, a maioria morreu lá. Né? O Tomás Antônio Gonzaga conseguiu casar lá com a filha de um poderoso e tal. Mas só voltaram o padre Rolim, que era um padre que gostava muito do Tiradentes. E voltou também um outro padre e também o José Rezende Costa Filho. Então, só 3 pessoas que voltaram do degredo na África. E lá no governo Getúlio Vargas, os corpos que conseguiram ser identificados foram trazidos de volta para o Brasil, ficaram ali na Praça Mauá e depois foram levados para o Museu da Inconfidência. E a história da cabeça do Tiradentes? Como é que essa história é? Verdade? Então, Tiradentes foi esquartejado e... Na Avenida Passo. Não, o pessoal disse Sábado que eu ele tava foi, lá, sábado. que ele foi esquartejado no próprio local da forca. Essa Foi ali tese, mesmo, sim, porque Próximo, então. um historiador, José Vieira Fazenda, entrevistou uma escravizada que viu a procissão. Ela falou que ela garantiu que o carro voltou com ele todo ensanguentado, o corpo dele todo ensanguentado. E é interessante que assim, a cabeça ficou em Vila Rica, mas 4 partes do corpo dele ficaram espalhadas em vários lugares. A cabeça roubaram. Sumiu. E tem uma história muito interessante, que em Paraíba do Sul, no distrito de Cebolas, que hoje se chama distrito de Confidência, tinha uma namorada do Tiradentes lá, uma fazendeira, que era Ana Mariana. E ele sempre que vinha ao Rio, ele passava lá, ficava lá um tempo e tal. E botaram uma parte do corpo dele, foi a perna, se não me engano, exposta nessa região. E ela mandou tirar, enterrou, e ela pediu, quando ela morresse, ela queria ser enterrada junto com aquela parte do corpo dele. Então tem fragmentos de ossos lá nesse museu. É um museu bem simples, bem pequeno. Mas com certeza ali é o único lugar que tem fragmentos de ossos de Tiradentes. Não tem em Vila Rica, mas ali tem. Você vai em Paraíba do Sul, tem lá. Distrito de Confidência é o museu que tem lá. E era distrito de Cebolas. E uma coisa que também é bacana, porque envolve também a história de Santa Cruz, de certa forma, a história do Rio de Janeiro, é porque grande parte dessa pressão da coroa de Portugal se deu porque em 1755 teve o terremoto de Lisboa que acabou com a capital portuguesa. E uma das formas deles se recuperarem era aumentando a exploração sobre o Brasil. Então, a expulsão dos jesuítas, que é 1759, e até mesmo o arroxo, a imposição do que a gente chama de cota obrigatória de ouro, que a gente chama de derrama, né, de 1.500 quilos de ouro que tinha que ser mandado em Portugal por cidade mineradora, tá dentro desse bojo. Então, sim, é muito bacana perceber que havia uma conexão aí da história do Brasil toda passando também por Santa Cruz, né, pela expulsão dos jesuítas, por toda a disputa por esse espólio que tinha ficado no subúrbio do Rio de Janeiro. Não tem, já era. Tu é pobre, tu não tem direito. E interessante que assim, o ouro já vinha sendo explorado há mais de meio século. Então ele já estava esgotado.
Era ouro de aluvião, era ouro que você tirava nas margens dos rios. Era um ouro muito fácil, né? Nas bateias, né, que Exato. chamavam. E todo mundo já falava aqui no Brasil que tinha que ter uma obra maior para você retirar o ouro mais do fundo. Mas os portugueses achavam que não, que a queda na produção era só por causa de contrabando. Tinha o contrabando. Mas isso realmente já havia uma decadência da mineração que eles não queriam saber, não, eles queriam cobrar. Já estava acabando, né? O ouro. Esse da ouro de superfície. aluvião já estava esgotado. E aí também em 1763, se eu não me engano, não, 1775, tem um alvará da Rainha Maria I proibindo qualquer tipo de manufatura no Brasil, qualquer tipo de produção, seja de roupa, de qualquer coisa. E isso revoltou os comerciantes do Rio de Janeiro e do Brasil todo, né? Principalmente do Rio de Janeiro. Ali que eles começaram a conspirar também contra o reino de Portugal. E outra coisa sobre Tiradentes também, Tiradentes fez um plano de canalização de rios. Ele fez um projeto verdade. de canalização de rios do Rio Maracanã e do Córrego Andaraí para levar água para chafarizes no Campo de Santana. Era um projeto super interessante. Deixa eu fazer, 1700, eu fico pensando. São Cristóvão, Santa Cruz, bairros longes, né? Era bem distante. Não, Essas viagens eram longas. não era tanto que a Estrada Real, ela integrava de modo geral, era uma primeira estrada de integração efetiva do Rio de Janeiro. Foi a não era principal, tão foi. longe. Mas se você fazia uma viagem, você parava. Por isso que o Forte do Campinho, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ali... Você parava o Forte muito. do Campinho tinha muitas estalagens, as pessoas paravam no meio do caminho para... Chovia, às vezes ficava lamaçal. Mas aí ele fez esse projeto, mas ele foi meio que negligenciado. Ele era assim, perseguido por causa disso. Por quê? Porque existiam os aguadeiros. Os aguadeiros eram como se fosse caminhão-pipa de hoje. Então, se ele botasse chafariz mais perto, esses aguadeiros não poderiam vender a água deles. Eles vendiam com escravizados, vendiam mais caro, e aí ele começou a ser perseguido. E aí começaram a boicotar o projeto dele. O projeto dele chegou a ser avaliado pela Rainha Maria I. Ela pediu para fazer estudos sobre ele, mas não aprovaram. Quando Dom João chegou, uma das primeiras medidas de Dom João foi fazer esse projeto. Esse projeto dele engavetado. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!